Olá, seja bem-vindo. Centenas de milhares de pessoas estão vivendo a perda de entes queridos provocada principalmente pela pandemia, mas outras doenças e acidentes continuam a existir. Mas a cerimônia de funeral ganhou um outro jeito de ser vivida. A vivência do luto, então, está diferente. Sobre o tema, eu converso com o filósofo e teólogo Bruno Oliveira. Ele faz doutorado em espiritualidade e saúde e fala conosco do Rio de Janeiro. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Edenilson. Prazer falar com vocês. Obrigado por falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Você também é capelão. O que você tem observado na forma como as pessoas estão vivendo o luto agora? Nós estamos vivendo uma situação completamente atípica na nossa história, sobretudo porque a nossa geração não sabe o que é viver um luto não corpóreo. Nós vivemos um momento onde o morrer não está possibilitando as despedidas na vida. Então, as dificuldades que a gente tem encontrado em pandemia, para além da agressividade, da rapidez que as mortes têm acontecido, é a dificuldade de despedida das famílias, que muitas vezes, o que eu tenho acompanhado na prática, ver o paciente pela última vez, deixando ele no estacionamento do hospital enquanto vai estacionar o carro. Ver pela última vez, talvez entrando na emergência do hospital e a partir dali, quando é constatada a Covid, o paciente interna, é isolado, morre e não há nem a possibilidade de se despedir do corpo. Então a gente vive um desafio nesse momento, sobretudo porque a gente não está tendo o direito de despedir. Como você define o luto hoje? O luto não é só a morte. A morte talvez seja essa maior das perdas, mas sempre que nós enfrentamos perdas na nossa vida, enfrentamos processos de luto. E a elaboração é basicamente a nossa cabeça entender: eu tenho, eu não tenho mais. Eu via, eu não vejo mais. Eu abraçava, eu não abraço mais. E como que eu vou lidar com tudo isso? No momento do luto, talvez a gente chora mais por nós mesmos do que pelo outro. Talvez isso fique explícito com o próprio questionamento que fazemos: o que vai ser da minha vida sem o outro? Então a gente está chorando por nós mesmos. Não há nada egoísta nisso, mas sim altruísta, de demonstrar a importância da presença daquele outro na minha vida. A impossibilidade ou as limitações das cerimônias de funeral pode acarretar danos à saúde das pessoas? Eu acredito que após essa onda que a pandemia traz, nós vamos ter uma onda muito mais, uma demanda muito mais forte nos consultórios de psicologia. Hoje eu já ouço as amigas psicólogas dizendo que, pela primeira vez, estão recusando pacientes e com muita fila de espera. Mas eu acho que isso é só um indício daquilo que há de vir. Eu acredito que não existe uma resposta pronta para essa pergunta, mas eu acredito que cada um lida de maneira diferente. Pode se influenciar a nossa saúde quando esse luto não é tão trabalhado da forma como se deveria. A despeito disso, eu acredito que uma boa terapia pode nos ajudar nesse processo de elaboração das perdas que temos tido, não só das perdas de vida, mas da perda talvez de um mundo que existiu e que vai ser difícil continuar existindo como antes era, né? Do que as pessoas têm mais medo, Bruno? De morrer ou de não ter vivido? Rubem Alves diz no texto A Morte como Conselheira que a branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte, ela nos aterroriza por nos falar da vida. Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma, ela sempre nos remete àquilo que a gente está fazendo da própria vida, os riscos que nós não tomamos por medo, os suicídios lentos que perpetramos. A todo momento, a morte está nos falando a respeito da vida. Por isso eu acho que o medo da morte passa pelo medo de não ter vivido uma vida repleta de significados, passa pelo medo da vida que eu vivi, do legado que eu deixo, mas também da vida que eu deixei de viver, dos fracassos, dos projetos incompletos.
nesse tempo de mortes tão repentinas, eu acredito que um medo que paira, e vale lembrar aqui uma canção do músico brasileiro Renato Russo, quando diz: "E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor". Talvez eu parafrasearia dizendo que toda dor vem do medo de não sentirmos dor. Então esse medo hoje tem nos travado. O medo talvez que não é do ato da morte em si, mas daquilo que a gente perdeu, da história que a gente vai deixar e daquilo que a gente ainda queria ter vivido. De que forma a espiritualidade ajuda nesse momento? A Organização Mundial de Saúde, lá no preâmbulo da sua Constituição, ela define saúde como estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas ausência de doença. Para além de toda crítica que podemos fazer a essa definição, afinal, quem de nós em sã consciência pode se considerar um ser saudável diante dessa definição? Ou seja, quem de nós pode dizer que vive no estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual? E aí, um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, criticando esse conceito do OMS, vai dizer que a saúde é a forma de superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é a ausência de dor, mas é a força para viver com eles. Se entendermos assim, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana e passa a ser a consequência de uma vida com sentido. E Edenilson, falar de sentido na vida é falar de espiritualidade. A espiritualidade está feita às dimensões de sentido na existência, para além do religioso, talvez nessa dimensão existencial da espiritualidade que se dá no contato com o outro, no contato com a natureza, no contato com a arte, no contato conosco mesmos, no contato com os nossos sonhos e projetos. Falar em saúde, então, não é falar de um lugar onde chegar, de um porto seguro ou de uma ausência de transtornos e conflitos. É falar de uma condição que a gente vive quando a gente aprende a viver de verdade. E quem sabe, se nós aprendêssemos a viver mais a nossa espiritualidade, essas demandas de sentido, nos descobriríamos saudáveis, apesar da doença, apesar de uma patologia. Então, falar de espiritualidade para mim é falar de saúde, é falar de vida, e é impossível a gente falar de uma dimensão de saúde sem incluir o tema da espiritualidade. Quem enfrenta esse problema, é uma perda nesse momento, se torna uma pessoa mais resiliente? A resiliência é um processo definido por aqueles que estudam o tema, não como uma condição nata, mas como algo que nós podemos aprender a ser resilientes, de acordo com as situações que nós enfrentamos na vida. Por isso, há a possibilidade de aprendermos, sim. Rubem Alves, citando William Blake, no seu texto Ostra Feliz Não Faz Pérola, diz: o prazer engravida, mas é a dor que faz parir. Eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de viver o que a gente está vivendo. Mas essas situações são capazes de nos transformar, sim, em pessoas melhores, e eu sou otimista nesse ponto. Eu acredito que esse precisa ser o nosso alvo, né? Ou seja, nos tornar pessoas melhores. Como Vinícius de Moraes certa vez musicou um poema: quem passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Pois essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou e para quem sofreu. Muito bonito isso. Qual a justa medida da dor para quem está vivendo esse momento, mas também entende que a vida precisa seguir em frente? O medo da dor pode ser mais incapacitante que a própria dor. Talvez, o que eu estou querendo dizer com isso é talvez o que Oswaldo Montenegro diz num dos seus mais belos poemas, Metade, quando diz que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca, porque metade de mim é o que grito e a outra metade é silêncio. E o que eu estou querendo dizer com isso é que, através desse poema, Oswaldo Montenegro não nega nem a dor, nem a força da dor, nem o medo
nem a força do medo, mas ele nos convida talvez a conseguir caminhar mesmo com medo e mesmo com a dor. Que a dor não nos paralise, que a gente possa tratar e olhar essa dor, porque como diz a propaganda do analgésico famoso do nosso tempo, esse negócio de amor à dor é coisa de poeta. Quem está com dor toma analgésico. Mas já que a dor vem, eu acho que nós podemos aprender a crescer com ela, como diz um teólogo alemão, o verdadeiro valor do sofrimento não está na dor que acarreta, mas do que o sofredor faz com ele. Que possa então nos tornar pessoas melhores. Bruno, obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa ampla. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e gratidão pela oportunidade. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.